A paz do Senhor a todos. Jesus domina todas as circunstâncias. Vocês crêem? Olha só, antes de entrar nessa palavra bastante conhecida de vocês, eu quero ler aqui juntamente com vocês o que diz em Marcos capítulo 3, versos 13 ao 15. Marcos capítulo 3, dos versos 13 ao 15, que diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele, e escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então essa palavra nos deixa claro que todos aqueles apóstolos que conviveram com Jesus, eles não foram escolhidos aleatoriamente, né? Aqui diz que ele chamou, convocou para si aqueles a quem Jesus queria. Jesus queria aqueles lá, por isso que chamou. E aqui nos fala que eles foram para junto dele. E Jesus qualificou eles como apóstolos para que convivessem com ele e após isso Jesus pudesse enviar eles a proclamar e que eles tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, resumindo, né? Significaria que eles conviveriam com o mestre para aprender com o mestre, a ter experiências com o mestre, para depois poderem ser enviados a proclamar e a expulsar demônios, né? Mas eu estava pensando agora aqui, né, que como ultimamente eu tenho falado muito, e muitos de nós também falam muito a respeito de Jesus no barquinho, né? Principalmente quando muitos estão passando por fortes ventos, fortes tempestades, a gente sempre lembra desse fato, desse relato, Jesus no barco. Então eu quero ler algo aqui para vocês e deixar essa mensagem para que vocês reflitam sobre isso. E esses versos se encontram em Mateus capítulo 8, que diz assim. Tem um subtítulo que é exatamente esse que eu coloquei aí: Jesus domina as circunstâncias. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Jesus dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas o que mais me chama a atenção aqui, né, que todos nós temos que refletir nesse ponto, por isso que eu sempre digo a todos vocês que não leem apenas versos isolados, como muitos fazem. Às vezes as pessoas dizem: eu não leio a Bíblia capa a capa. Mas às vezes eu abro versos isolados e leio. Só que vocês vão perder grandes ensinamentos e de repente até mesmo poderão tirar esses versos fora do contexto que se encontram e poderão até mesmo abrir heresias, né, para suas próprias vidas, não só para a vida das outras pessoas, a qual que porventura vocês possam falar sobre isso, mas também para suas próprias vidas. É por isso que as pessoas não conseguem viver o evangelho na totalidade.
Então, por isso que eu digo e repito sempre, leiam a Bíblia capa a capa e sempre tentam não só ler versos isolados, mas olhar todo o capítulo e ver, né, aonde ele se encontra e o que vem muitas vezes antes e depois, que também ajudará vocês a compreenderem esses versos. E aqui nesse verso, né, sempre quando a gente está passando por alguma dificuldade, eu mesmo uso muito isso e digo, né, temos passando por tempestades, fortes ventos, mas eu sei que Deus está no barco. Só que, porém, a gente também não deve deixar, né, de lembrar que tudo são experiências, porque quando Deus nos chama, Ele não chamou só lá esses 12 homens no passado, né, mas também hoje chama muitos de nós, para que a gente conviva com Ele, para que a gente tenha experiências com Ele, e essas experiências muitas vezes não são tão agradáveis quanto nós gostaríamos que fosse, porque qual de nós gosta de passar por tempestades? Qual de nós gosta de passar por dificuldades, por perseguições e por vários outros tipos de coisas? A gente não gosta, só que porém tem coisas que são necessárias, e até mesmo tem coisas que são impedimentos para que vocês desistam, para que vocês sintam medo, né? Porque tem coisas grandiosas lá na frente. E esse fato também me chama a atenção justamente por conta disso. Porque olha só como o inimigo, ele é astuto, ele prepara ciladas, né? Ele tem o domínio sobre algumas coisas, né? E Deus até mesmo permite que ele tenha esses domínios, esses poderes em certas coisas, até mesmo para nos fazer passar por experiências. Não que seja da vontade do Senhor, mas são permissões que Deus permite que o inimigo, até mesmo voltando aqui ao relato de Jó, né? Que Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens, Deus permitiu que o inimigo tocasse em vários pontos, até mesmo, né, na saúde de Jó. Permitiu, não que isso fosse da vontade dele, mas ele permitiu para dar experiências a Jó, para nos ensinar vários pontos em relação à vida de Jó, não só sobre Jó, mas também dos seus amigos, que quando a gente para refletir, a gente tira várias lições desse relato. Então é assim até hoje, muitas vezes, muitas questões, por mais que não seja da vontade do Senhor, Ele permite que nós passamos, porque são experiências que só vão nos fortalecer e para ver até que ponto realmente nós estamos dispostos a fazer a sua vontade. Porque aqui não só os seus discípulos, mas Jesus também estava indo a uma grande missão, e essa missão tentou, né, o inimigo tentou impedir, tentou colocar medo nos corações dos discípulos. Porque se vocês olharem depois os relatos, vocês vão ver que tem um subtítulo que diz: Jesus domina as forças do mal. E aqui, logo após, né, que veio esse vento, veio essa tempestade, onde os discípulos ficaram, né, com medo e disseram: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Só que aí Jesus disse, né, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Mas depois desse relato nos diz que quando ele chegou ao outro lado, que quando Jesus chegou juntamente com seus discípulos no outro lado, né, ele chegou na província dos Gadarenos. Foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. E de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Não muito longe deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Então os demônios imploraram a ele: se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus disse: ide. E assim que saíram, entraram nos porcos.
De repente, toda a manada correu em disparada e atirou-se violentamente precipício abaixo, em direção ao mar, e nas águas pereceram. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e contaram tudo, inclusive o que ocorrera com os endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e disse o que viram, suplicando-lhe que se retirasse da sua região. E o interessante a gente analisar aqui que depois esse homem, ele quis ir junto com Jesus, mas Jesus disse que não, né? Que era para ele ir e evangelizar, contar o que tinha acontecido para aquela cidade. Então olha só como o inimigo muitas vezes, né, ele é astuto, faz coisas acontecerem para que nós possamos ficar exatamente como aqueles discípulos ficaram naquele dia, mediante aquela tempestade. Porque eles estavam ali, não era por acaso, eles não estavam indo a lugar nenhum, eles não estavam ali simplesmente para fazer um passeio com Jesus de barco. Não, Jesus havia os chamado, convocado aqueles discípulos para que com ele tivessem experiências, passassem por momentos, vissem que até mesmo o inimigo não ia poupar, nem mesmo Jesus de ser tentado. Mas aqueles discípulos tinham que aprender que quando eles estavam com o Senhor no barco, seja a pé, seja a cavalo, seja da maneira que fosse, nada iria impedi-los. Eles não podiam deixar, né, que essas adversidades, essas circunstâncias fizessem eles retrocederem. Ao contrário, porque quando o mar se levanta, quando as tempestades se levantam, não só naquela época para aqueles discípulos, mas também hoje em nossa vida, nós temos que saber que é porque tem vitória logo mais à frente. Deus quer libertar alguém lá na frente, assim como ia acontecer nesse relato. Jesus estava indo com seus discípulos no outro lado, a província dos Gadarenos, para fazer a libertação daquelas duas pessoas que estavam possessas de demônio. E o diabo sabia, o inimigo sabia dessas coisas. Ele sabia que Jesus estava rumando para aquele lado. O inimigo sabia que tinha duas pessoas lá que iriam ser libertas. O inimigo sabia que tinha duas pessoas lá que depois de serem libertas ia proclamar o Evangelho de Cristo. Então por isso sempre tentou, não só naquela época, mas também nas nossas épocas, impedir o agir, o trabalhar de Deus, colocando medo nos corações de muitos. Então o que eu quero dizer para você nessa tarde? Que não importa os ventos que você esteja passando, não importa as tempestades que você esteja passando, não importa os momentos que vocês estão passando, se vocês realmente estão vivendo o Evangelho de Cristo, saibam que vocês estão em missão, isso são experiências, e o inimigo está sabendo que Deus vai usar vocês em prol de outras vidas, por isso quer colocar medo, quer colocar desânimo no coração de vocês, dúvidas, incertezas, assim como naquela época estava tentando colocar no coração dos discípulos. Mas Jesus estava no barco, apesar de estar dormindo, mas ele não estava, não estava ali largando da direção do rumo certo. Ao contrário, ele estava no centro do barco, ele sabia para onde estava indo. Então é assim que vocês têm que pensar, é nesses fatos que vocês têm que pensar nessas horas. Repito, se vocês estão vivendo a palavra, o Evangelho de Cristo, se Cristo está no barco de vocês, então não temam esses fortes ventos, não temam essas fortes tempestades, porque pode ter certeza que é o inimigo tentando colocar dúvidas, incertezas, medos e receios no coração de vocês, porque eles sabem para onde que Deus está direcionando vocês. O inimigo sabe para onde que está arrumando o barquinho de vocês, que aonde está arrumando o barquinho de vocês tem pessoas precisando de libertação, precisando de cura e transformação, e é exatamente isso que ele vai tentar fazer, que vocês retrocedam, voltam com o barquinho lá para o outro lado, que vocês parem, que vocês retrocedam, mas sigam adiante. Eu repito, saibam que Jesus está no barco. Vocês viram que coisa linda que é esse relato, né?
que quando a gente começa a analisar, não precisa aqui estar expressamente claro dito, e o inimigo se levantou através daquele mar para colocar medo nos corações dos discípulos. Não precisa estar expressamente claro aqui para nós sabermos que é isso exatamente que acontece. Por quê? Porque eles estavam rumando para outro lado, na província dos Gadarenos, para fazer a libertação daqueles endemoniados, os chamados endemoniados de Gadareno, né? Eram homens que precisavam de libertação, de transformação em suas vidas, e o inimigo tentou colocar dúvida e incerteza nos corações dos discípulos. Mas não desanimem. Eu repito, não interessa o que vocês estão passando, não interessa o problema, o tamanho das dificuldades, o tamanho das ondas que estão, fazendo com que o teu barco estremeça, mas siga adiante, porque tem vitória, tem libertação, tem cura, tem transformação. E se Jesus está no barco, está no meu, está no teu barco, não há por que nós temermos. Isso são experiências, isso são qualificações, porque eu vou repetir aqui, que quando Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele, ele escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e pudessem enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então vamos ter essas experiências com Deus sem murmurar, sem retroceder, sem contender, ou até mesmo achar culpados para isso, porque tem algumas traduções que diz que os discípulos disseram para Jesus, não te importa que morramos, porque é exatamente muitos de nós, é exatamente assim que age em relação a isso. Tenta achar culpado para tudo, Colocar culpa aqui, colocar culpa lá, mas foi por conta disso que se ergueu esse forte vento. Mas tu não te importa que está acontecendo isso comigo. Reclama de tudo e de todos. Mas eu repito, se você está com Jesus no barco, saiba que é experiência, porque é lá na frente que vai vir transformação de alguém, é lá na frente que você vai ser enviado a expulsar demônios, até mesmo de pessoas que estão possessas, como esses 2 de Gadareno. Mas e olha só, depois que aconteceu a libertação, a cura e a transformação dessas 2 pessoas, tem um relato que nos diz, em algumas outras traduções, que nos falam que, Jesus disse para eles, porque naquele momento que Jesus foi sair dali, que aquele homem já estava curado, liberto, ele desejou seguir junto com Jesus, só que Jesus disse não. É como se Jesus dissesse assim, não, você não pode vir comigo, mas fique aí, essa cidade precisa agora do teu testemunho, essa cidade agora precisa que você seja o evangelizador dessas outras pessoas, então agora vai e faça o teu trabalho. E é essas questões que o inimigo mais tem pego muitos, porque eu repito, ele sabe quando Deus está nos enviando para fazer algo e envia fortes ventos, fortes tempestades, para colocar dúvida, incerteza nos corações das pessoas, para ver se esses enviados voltam para trás e não façam realmente o que tem que ser feito. Mas através desse relato eu quero que vocês meditem mais sobre essas palavras e não temam mais essas circunstâncias, não temam mais, porque Jesus, se ele está no barco, ele domina todas as circunstâncias. Amém? Então, eu deixo essa palavra para vocês, que vocês reflitam sobre esses relatos, que se encontram em Marcos capítulo 3, versos 13 ao 15, e em Mateus capítulo 8, do 23 em diante. Vocês podem ler até mesmo a sequência. Não parem apenas nesse relato, das tempestades que afligiram os discípulos naquele barquinho, mas leiam o porquê também que isso atingiu eles, que a resposta vem depois, porque eles estavam indo numa missão, eles estavam indo com Jesus até aquelas outro lado da margem, para libertar, fazer libertação daqueles endemoniados de Gadareno. Então, reflitam sobre isso,
e não questionem mais a Deus, não contendem mais com Deus, apenas confie que Ele está ali com vocês nesse barco e vai ensinar através dessas experiências vocês terem maior intimidade com eles e terem mais autoridade para proclamarem o nome dEle. Amém? E assim fazer mais e mais evangelizadores, porque as pessoas, quando vocês não se intimidam, não se acovardam, não se amedrontam com essas tempestades, vocês enfrentam tudo isso, porque sabe que Jesus está ali, vocês vão chegar no final, vocês vão chegar do outro lado e vão fazer, através do nome de Jesus Cristo, cura, libertação, transformação. E essas outras pessoas que aconteceram isso com elas, que elas forem libertas, também continuarão nesse mesmo processo evangelizando, e assim o evangelho de Cristo vai sendo proclamado e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Então eu entrego essas palavras, essas mensagens para vocês no dia de hoje, né? E já fazendo essa oração, dizendo: Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, agora lhe coloco nas tuas mãos essa humilde e simples oração, pedindo para que o Senhor venha e intervenha na vida dessas pessoas que estão escutando, e se elas porventura estão passando por alguma dificuldade, que realmente, né, o seu barquinho está parecendo que vai naufragar, que está vindo sobre eles fortes ondas, fortes ventos, mas dê a certeza no coração deles que se eles estão cumprindo o teu evangelho, o Senhor está no barco, não está apenas dormindo, mas está dando paz a eles, transmitindo paz, segurança, e que eles vão conseguir chegar do outro lado e fazer a sua vontade em outras vidas, sendo usados em nome de Jesus Cristo para fazer cura, libertação e transformação em outras vidas. Dê essa certeza, dê essa confiança, que eles não mais titubiem, que eles não mais retrocedam, que eles não mais se acovardem, que eles não mais sintam medo, ao contrário, que eles glorifiquem o teu santo nome em meio dessa circunstância, em meio a essas aflições, sabendo que o inimigo, já vendo para onde eles estão indo, aonde eles estão sendo enviados, e está tentando fazer com que eles retrocedam, mas agora eles já têm essa experiência, agora eles já estão ouvindo essa palavra, então agora eles têm a convicção que eles precisam chegar do outro lado, precisam ter fé mediante essas tempestades, precisam prosseguir diante de qualquer tipo de impedimento, mas ir avante, sabendo que o seu Filho Jesus está no barco com eles. Dê essa certeza no coração de cada um, e que eles não murmurem mais mediante esses problemas, que eles não questionem mais, nem se amedrontem mais em relação a essas aflições, mas que eles sigam adiante convictos que a fé, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entrego essas palavras a todos vocês no nome santo e poderoso daquele que está no barco e domina todas as circunstâncias, Jesus de Nazaré.